Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em dois textos. Vamos abrir em primeiro lugar no livro do profeta Isaías. Vamos ler apenas um versículo no capítulo 44. Isaías, no capítulo 44, vamos ler o versículo número 3. Isaías 44, verso 3. Logo em seguida leremos o Evangelho de João. Isaías 44, verso 3. Diz assim a palavra de Deus, promessa do Senhor: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Amém? João, capítulo 7, Evangelho de João, no capítulo 7. Vamos ler do verso 37 até o verso 39. João, capítulo 7, de 37 a 39. Diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Amém? Os irmãos estão enxergando bem o texto aí? Eu não sei se as luzes estão totalmente acesas. Estão acesas? Estou achando um pouco escuro. Vamos lá. 1966, um grande teólogo chamado John Stott, um dos mais confiados teólogos que o nosso mundo já conheceu, escreveu um livro chamado Batismo e Plenitude no Espírito Santo, 3 anos depois que eu nasci. Então o livro é bem novo. Não diga que não. Falando sobre o mover sobrenatural de Deus. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro alguns anos atrás, mas há 4 semanas eu lancei mão dele novamente e comecei a ler. E como foi bom para mim, que experiência magnífica poder olhar para um teólogo de tamanha fundamentação bíblica e profundidade, que nos ajuda a compreender um assunto que é tão controverso. Muitos cristãos estão em confusão mental sobre o que é a plenitude do Espírito Santo de Deus. E quando Stott escreveu este livro, os evangélicos estavam vivendo o auge de uma tensão muito forte entre os chamados cristãos tradicionais e os cristãos pentecostais. Uns diziam que a plenitude era uma coisa, outros diziam que a plenitude era outra coisa. E se você tem dúvidas a esse respeito, eu recomendo você que leia este livro. Ele vai lhe fazer muito bem e vai fundamentar muito bem a sua teologia sobre o Espírito Santo de Deus. Então eu lancei mão de alguns dos ensinamentos dele neste livro, e eu creio que vai nos ajudar bastante a entender a nossa reflexão de hoje. Em termos gerais, John Stott ensina neste livro que o batismo no Espírito Santo é o derramamento do Espírito no ato da conversão, da regeneração. No momento em que uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo de Deus,
Então o batismo é derramado sobre ela. Ali o Espírito é derramado sobre ela através do batismo do Espírito. Já a plenitude do Espírito é outra coisa. O batismo é uma experiência única, porque tem a ver com a conversão. A plenitude não. A plenitude é o enchimento cotidiano, diário, do Espírito Santo de Deus, através de uma busca sincera, através de uma busca humilde e sistemática de Cristo Jesus e da sua palavra, da sua verdade. No batismo do Espírito, o homem não tem uma participação, é obra de Deus. É uma decisão do Espírito Santo de Deus, é mérito exclusivo de Deus. Aliás, não existe nenhum texto nas Escrituras Sagradas, muito menos no Novo Testamento, em que o Senhor nos ordena que devamos ser batizados no Espírito. Porque isso é uma consequência natural de quem crê. Por isso, se é obra do Espírito de Deus, se é obra de Deus, se é mérito de Deus, é impossível ao homem. Ele nos alerta para o fato de que as 7 passagens do Novo Testamento que mencionam o batismo do Espírito, todas elas estão no tempo verbal do indicativo. Seja no auristo, não existe tempo verbal em português em auristo, só em grego. Ele é talvez um pouco semelhante ao passado. Seja no presente ou seja no futuro. Todas as vezes, o tempo verbal é no indicativo. Um fato que ocorreu. Um fato que está ocorrendo. Ou seja, ele nunca aparecerá como ordem de Deus. Mas você vai encontrar textos que nos ordenam a ser cheios do Espírito. E esses textos estão sim no tempo verbal imperativo ativo, ensinando para nós que o enchimento é uma atitude que demanda sim uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo de Deus, mas que também exige o desejo humano, a busca, o empenho do homem para que isso aconteça. Então nenhum de nós será cheio do Espírito se não desejarmos e se não buscarmos o enchimento do Espírito. Eu vou repetir isso. Nenhum de nós poderá ser cheio do Espírito se não desejarmos e se não buscarmos o enchimento do Espírito. Você deseja ser cheio do Espírito? Você tem buscado isso? Você só deseja e não busca? Você busca, mas não tem vontade? Pare e pergunte para si mesmo. Porque nós acabamos de ler uma promessa de Deus, e eu creio que Deus quer derramar sobre nós esta promessa extraordinária de Isaías 44:3. É promessa de Deus. É promessa para os filhos de Deus. O Senhor diz: porque eu derramarei água sobre o sedento. Tem que ter sede, tem que ter desejo, tem que ter vontade. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem que ter sede. Tem que ter fome, tem que ter desejo no coração. Eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que promessa extraordinária, destinada ao povo de Deus. Hoje pela manhã nós apresentamos aqui no culto, nos 2 cultos da manhã, nada menos do que 7 bebês. É uma população desse berçário que não tem tamanho.
E eles vão chegando, eles vão chegando, eles vão chegando, louvado seja Deus por isso. A gente olha para esses pequenininhos e carrega eles no colo e ora por eles e os consagra ao Senhor, porque a gente sabe que a vida que eles vão enfrentar será mais difícil do que a nossa, que o país que eles vão encontrar pela frente, que o sistema de educação, que as pressões contrárias ao Evangelho serão muito mais intensas na juventude deles do que foi para nós. Será que nós pensamos nos nossos descendentes? Será que nós queremos que Deus derrame sobre os nossos descendentes a sua bênção? Se queremos isso, irmãos, devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esta passagem que nós lemos no capítulo de João, acontece num momento muito importante na cultura dos judeus. Era chamada festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo acontecia uma vez por ano, eram 7 dias de festa. E o último dia era o ápice, era o dia mais importante de todos, era o suprassumo ali daquela comemoração tão especial, onde o povo de Israel lembrava todo o suprimento de Deus no deserto, relembrava através de várias ações o que Deus havia feito na vida do seu povo, desde a saída do Egito, toda a peregrinação no exército, no deserto e a conquista da terra de Canaã. Então, na festa de tabernáculo, eles lembravam do que o Senhor havia feito. E parte do ritual dessa festividade é que eles saíam em procissão, todos os romeiros, e iam sendo guiados pelo sacerdote do templo até o tanque de Siloé, e ali no tanque de Siloé, o sacerdote levava um jarro de ouro, e ali era colhida a água do tanque de Siloé, e eles retornavam para o templo em profissão, cantando, fazendo romaria, e quando chegavam no templo, eles levavam aquela água ao altar, e a água era despejada do lado esquerdo do altar. Aquela água significava a provisão milagrosa de Deus no deserto. Acontece que naquele dia especial, Jesus se levanta. E você pode pensar que Jesus fez algo aqui que estava totalmente fora do protocolo. Poderia ser uma grande confusão ali. Aliás, Jesus gostava de gerar essas confusões. Então Jesus levanta, no meio desse ritual, quando o sacerdote começa a derramar a água, Jesus levanta, ergue a sua voz e diz: quem de vocês tiver sede, venha a mim e beba. Ele não diz venha ao sacerdote, ele não diz suba no altar e beba desta água, porque ela é milagrosa. Ele diz, venha a mim. Você imagina a confusão que deu? Você pode imaginar como os líderes judaicos ficavam com raiva de Jesus naquele momento. Como assim? Você está quebrando o nosso ritual. Você está interferindo na nossa vida, nos nossos costumes, nos nossos paradigmas. Como assim? Ele está ali porque ele tem autoridade de Deus para isso. E ninguém mais, além de Jesus, pode ser considerado como uma fonte de água viva. Jesus é a fonte do Espírito Santo de Deus. Então ele está dando um novo significado àquela ação do culto dos judeus. Aquele momento do culto significava o futuro derramamento do Espírito, conforme foi profetizado pelo profeta Joel. E Jesus está de pé, proclamando em alta voz, que quem viesse a ele receberia água em abundância. John Stott diz que talvez Jesus tivesse 2 figuras em mente. Na primeira delas, um viajante cansado, sedento, com a boca seca, com os lábios rachados do sol, querendo ser descedentado, desidratado, precisando de suprimento.
E este homem simboliza uma pessoa sem esperança no seu coração, cuja vida não tem mais sentido. Mas também Jesus tinha em mente a terra seca, a terra sedenta. O sol forte tropical torrou a terra, endureceu o solo. Os rios secaram-se, as árvores e os arbustos estão mirrados. Os animais estão morrendo. A água está sedenta. Aliás, a terra está sedenta pela água, está sedenta pela chuva que venha do céu. Tanto quanto a sociedade ao redor de nós, tanto quanto o povo na geração em que estamos vivendo. Pior do que isso, são aqueles que estão dentro das igrejas, mas o coração continua como uma terra seca, endurecida. Esse período das eleições, irmãos, os evangélicos têm sido muito criticados por seu posicionamento político, mas acho que é mais do que pelo posicionamento político, é pela postura agressiva com que alguns se posicionaram durante este período, com frases, com pronunciamentos estranhos. E os cristãos deixaram de ser exemplo. Deixamos escapar a oportunidade de mostrar para as pessoas que nós estamos cheios do Espírito de Deus. Tão secos que estamos como eles. Tão sem esperança como eles estão. Neste ponto, Jesus declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz isso com respeito ao Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. Lembre-se que até aí o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado ainda. No Antigo Testamento, o Espírito não habitava entre nós. A presença do Espírito era sazonal. O Espírito vinha e ia embora. Vinha sobre Davi e o abençoava para que ele tocasse a harpa e acalmasse o coração de Saul. Vinha sobre ele em momentos decisivos da guerra, como veio e apoderou-se de Gideão, para que Gideão ganhasse aquela guerra com apenas 300 homens, enfrentasse um exército muito, muito superior. Como veio sobre Sansão, naquele último sopro de vida, em que ele fecha os braços e derruba as colunas, destruindo todos aqueles que ali estão. O Espírito vinha e ia embora. Mas depois que Jesus fosse glorificado, depois da ressurreição, haveria então o cumprimento da promessa de Jesus, que está registrada em João no capítulo 16. Quando eu for, enviarei o Consolador, para que estivesse sempre com vocês, para que esteja sempre em vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e não pode conhecer, porque Ele está em vós e habitará no meio de vós. Então isso não havia acontecido ainda, era o prenúncio de Jesus, da chegada do Espírito Santo de Deus. Eu creio que a primeira pergunta que eu preciso fazer nesse momento é: você deseja ser cheio desse Espírito? Esse é um assunto que ocupa a sua mente, esse é um assunto que preocupa você, isso é um anseio da sua alma, é isso que de verdade você mais quer, é um desejo primário do seu coração. Eu confesso aos irmãos, eu estou já há 2 semanas com a minha cabeça bastante inquieta com este assunto. Desde o dia em que Deus colocou no meu coração que eu deveria falar sobre Ezequiel 37, mensagem que preguei domingo passado, eu tenho estado incomodado com esse assunto. Ele tem ocupado a minha mente todos esses dias. Algumas vezes eu perco o sono de noite e fico pensando sobre isso. E comparando com a minha vida, eu pensei, puxa, quantas vezes eu perdi oportunidades extraordinárias. E que eu deveria estar cheio do Espírito para fazer frente
a oportunidades que Deus colocou diante de mim. E algumas vezes eu perdi essa oportunidade, por não valorizar isso, por não pensar sobre isto. A outra pergunta que deve estar na sua cabeça é: como é que eu posso ser cheio? E antes de responder, vamos analisar rapidamente as evidências de alguém que está realmente cheio do Espírito e o que isso significa. Por quê? Porque há muita definição bizarra do que é ser cheio do Espírito Santo. Muita. Quando você diz assim, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa plena do Espírito, como você a enxerga no seu imaginário? Talvez você enxergue uma pessoa que tem um português muito abençoado, glória. Uma pessoa que fala meio esquisito. Ela não fala normal. Então parece que para ser cheio tem que mudar o tipo de voz. Não dá para falar a voz normal e ser cheio. Talvez você imagine isso, que a pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que fala esquisito. É uma pessoa que treme. É uma pessoa que rodopia, que gira. E se o Espírito quiser fazer uma pessoa girar, ele vai fazer como ele quiser. Mas essa é a norma? Nunca. A Bíblia não diz isso. A sensação que eu tive durante muitos anos na minha vida, devido a experiências que meus pais viveram durante a minha infância, era que a pessoa cheia do Espírito era uma pessoa assim, senhora de si, sabe, meio proud, meio orgulhosa. Era uma pessoa assim, que manipula o sobrenatural. Com o passar dos anos eu percebi que não era nada disso. Não eram as pessoas que tinham maiores manifestações sobrenaturais. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso julgar a experiência de ninguém. Mas na convivência, você vai observando os frutos deixados pelo meio do caminho. Então, quais são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito? Eu quero responder isso. Mas eu percebi que num determinado momento, parece que o povo de Deus está tramitando entre dois pensamentos perigosos. O primeiro é que para ser cheio do Espírito tem que ser esquisito. Tem que fazer um monte de coisa estranha. Tem que falar de um jeito estranho, tem que agir de um jeito estranho, tem que se portar de um jeito estranho, senão você não é cheio. E muitos já sabem que a coisa não funciona assim. Por outro lado, a sensação que alguns têm é que ser cheio é um conceito tão alto, tão elevado, tão lá em cima, que nós nunca iremos alcançar. É algo tão distante, é um conceito tão subjetivo, é tão etéreo, é tão distante de nós, que é melhor nem se incomodar com isso, é melhor não se preocupar com este assunto. Que diferença vai fazer na minha vida, na minha experiência? O que é que isso vai me acrescentar? Então, se é algo tão alto, tão elevado, que eu não posso alcançar, eu não vou ligar para isso. E talvez aqui, não aqui, talvez aqui esteja a maioria de nós. A gente acaba não se interessando pelo assunto, porque parece que é algo que está muito longe de nós. Mas sabe, quando eu comecei a ler este livro do John Stott, ele trouxe isso tão para perto de nós, de uma maneira tão genial, tão interessante, trouxe tão para perto que meu coração foi consolado. Eu fui muito abençoado, porque eu comecei a enxergar de uma forma mais prática, como isso se evidencia na nossa vida. Ele diz que há 3 diferentes citações no Novo Testamento sobre enchimento, que de certa forma nos ajudam a entender o que é esse enchimento e como ele se dá. Primeiro, ser cheio do Espírito é uma característica normal de um cristão dedicado.
Ser cheio do Espírito é uma característica normal de um cristão dedicado. O exemplo que ele usa é Atos capítulo 6, quando a igreja cresce numericamente, assim, de forma assustadora, repentina, e os discípulos estão tentando administrar todas as coisas e começam a perder o controle. Havia um programa de ação social na igreja, distribuição de alimentos para as viúvas, para os carentes, os órfãos, e eles começaram a se perder, e atendiam a uma, não atendiam a outra, e isso começou a gerar uma série de confusões no meio da igreja, e eles estavam meio perdidos na administração do trabalho. Então o Espírito Santo de Deus diz aos discípulos, os apóstolos que estão ali no comando da igreja: olha, reúnam 7 homens, que sejam cheios de fé, que sejam cheios do Espírito, para que administrem esse negócio. Quanto a vocês, os apóstolos, vocês vão se ocupar de 2 coisas. Quais são? A palavra e a oração. Vocês vão se preocupar com o ministério da palavra e com o ministério da oração, e deixa a administração na mão dos outros. Mas esses que vão administrar os recursos sagrados, a obra social, os projetos missionários, o que vai acontecer no entorno da igreja, estes homens precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Senão eles vão fazer besteira. Senão eles mais vão atrapalhar do que ajudar a igreja a crescer. E eles encontram 7 homens. O que há de extraordinário neles? Nada. São cristãos equilibrados, são cristãos dedicados. Eram homens honestos, calmos, a mansidão era uma característica deles, eram firmes nas suas convicções, na sua doutrina, mas eram cheios de amor. E eram equilibrados na sua maneira de tratar com as pessoas. Eram homens cuja vida havia amadurecido aos pés da cruz, aos pés da palavra de Deus. Cresceram, se fortaleceram na palavra de Deus. Eram cristãos que buscaram a presença do Senhor. Eram cristãos que buscavam o enchimento do Espírito, buscavam crescimento espiritual. Tanto quanto as pessoas hoje estão buscando bens, estão buscando posição no mercado de trabalho. Eles buscavam a Deus. Eram cristãos confiáveis. Eram homens e mulheres cujo coração estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. Estavam ali, aqueles homens, e essa característica se manifesta na vida deles. O mesmo acontece no capítulo 11 de Atos com Barnabé. Barnabé é um homem carismático, mas Barnabé é um homem de uma integridade notável, de uma integridade que se estabelece como referência para todo mundo que está ao redor dele. As pessoas olham para Barnabé e enxergam não apenas uma pessoa comum, mas uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito. Por isso Barnabé também é um homem honesto, também é um homem calmo, também é um homem equilibrado, também é um homem firme, também é um homem manso, também é um homem cheio de amor. Ele não tem só carisma, ele tem uma vida, ele tem uma ética que demonstra que ele é uma pessoa que está buscando a Deus. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Segundo, é chamado também de enchimento a capacitação para um ministério ou um cargo especial. Lucas, no 1º capítulo, mostra que João Batista é chamado por Deus para preceder o Messias, e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre ele em formato de um chamado especial, de um encargo especial de Deus que lhe é dado de preceder o Senhor Jesus. Ou em Atos capítulo 9, quando Ananias recebe a mensagem de Deus de que deveria ir na casa onde Saulo estava, até então perseguidor do Evangelho, até então um assassino, e o Senhor diz: vai lá naquela casa e ore por Saulo de Tarso. Mas Senhor, eu tenho ouvido deste homem que ele tem feito coisas terríveis, prodígios terríveis, ele tem matado e perseguido o teu povo. E o Senhor diz: vai, Ananias, e ora por ele, porque eu o escolhi. Ele é para mim um vaso escolhido para manifestar o meu nome entre os reis e os gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias vai e estende a mão sobre Saulo, e Saulo é cheio do Espírito Santo de Deus.
as escamas caem dos seus olhos. Ele enxerga com clareza, não só no mundo espiritual, mas fisicamente também. Ele é transformado e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E de quem quer calar o evangelho de Jesus, ele passa a ser um dos principais pregadores do evangelho. O Espírito Santo de Deus provoca uma grande mudança na vida de Paulo e o capacita para um ministério especial. Terceiro, é uma capacitação para uma tarefa imediata. Parece que o Espírito Santo de Deus também age do mesmo formato como agia no Antigo Testamento. Em determinados momentos da história, homens são tomados pelo Espírito para fazerem coisas extraordinárias da parte de Deus, naquele momento. Como acontece com Zacarias, aquele velhinho que está no templo, na época de Jesus. Todos os dias, anos da sua vida, aquele homem esteve ali, e já perto de morrer, mas ciente de que não morreria sem que aquele dia acontecesse. Ele vê uma jovem entrar com um bebê no colo. Não é uma jovem qualquer, não é um bebê qualquer. Imediatamente, aquele homem é tomado pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz que ele é cheio do Espírito, e ele pega o bebê, Jesus no colo, levanta o bebê e diz: Deus, louvado seja o Senhor, porque este é o Messias, este é o Salvador de Israel e do mundo. Sem que ninguém soubesse, sem que ninguém lhe tivesse dito, mas ele é tomado pelo Senhor para dar testemunho do Messias naquele momento. Quando eu li estas coisas, isso consolou muito o meu coração, irmãos. Porque eu comecei a pensar na minha vida, e eu relembrei quantas vezes Deus me capacitou, Deus me abençoou, Deus me ajudou. Eu tenho um ministério, mas eu confesso aos irmãos, eu por mim mesmo jamais conseguiria alcançar um grau tão elevado de espiritualidade que pudesse me identificar como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas aí eu vou aprendendo com homens mais maduros do que eu, e eu vou percebendo quantas vezes o Espírito Santo de Deus usou minha vida, e continua usando, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda me usará muito no futuro. Por mim? Não, apesar de mim, por Ele, para a expansão do reino dEle, para a glória do nome dEle, não por mim. Quando você percebe isso, você fala: puxa, eu já tive momentos extraordinários da minha vida. Cada um aqui já teve momentos em que você esteve cheio do Espírito Santo de Deus, repleto do Espírito de Deus. Mas há uma ciência nisso, irmãos. Eu tenho aqui um copo de água, está vendo esse copo aqui? Ele está cheio da água. Imagine que eu e você somos este vaso, somos este pequeno copo, este receptáculo do Espírito, embora o Espírito não seja um líquido, não seja uma energia, mas o Deus vivo. Mas Ele nos enche. E nós não somos herméticos. Nós temos falhas, fissuras. Imagine se eu pego uma faca e começo a fazer alguns furos neste copo. O que acontece com a água que está dentro dele? Ela começa a se esvair. E esses furos são nossas imperfeições, são nossos pecados, é a ansiedade do nosso coração, a preocupação com o dia de amanhã, as nossas inquietações neste mundo, são essas fissuras, e elas vão existir até o fim da nossa vida. Então, se eu quero ser e permanecer cheio do Espírito, mas eu tenho fissuras, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ser cheio quando? O tempo todo. Como é que eu posso manter este copo se ele estiver furado, totalmente cheio? Como é que eu tenho que manter? Eu tenho que enfiar ele embaixo da torneira e deixar a torneira aberta, para que ela vá transbordando, e transbordando, e transbordando, e transbordando, e mesmo que eu perca alguma coisa pelas fissuras, a água continua transbordando de mim, porque o fluxo de chegada é maior do que o fluxo de saída. Você entende isso? O fluxo de chegada tem que ser maior do que a saída. É por isso que os nossos irmãos que entenderam o batismo do Espírito, confundiram batismo com plenitude, cometeram um grave erro. Porque entenderam que o batismo era uma segunda bênção. Então a pessoa era cheia do Espírito e pronto, a partir de agora ele está para sempre cheio. Não é verdade. Existem as fissuras, as imperfeições, os buracos na nossa alma.
e eles minam de nós, eles sugam de nós a ação do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito? Você deseja isso no seu coração, meu irmão? Quantos anos da nossa vida passaremos dentro de uma igreja, fazendo as mesmas coisas, participando dos mesmos rituais, como os judeus faziam naquele culto, sem perceber que há uma profundidade maior nas palavras que nós lemos, naquilo que refletimos da verdade de Deus? Como saber se nós estamos cheios do Espírito? Quais são as evidências? Deixe-me adiantar para você. As evidências de uma pessoa cheia do Espírito são de ordem moral e não de ordem pragmática. Eu vou repetir isso. As evidências de uma pessoa cheia do Espírito são evidências de ordem moral e não pragmática. Ou seja, eu posso fazer coisas que impressionam as pessoas, eu posso fazer coisas que dão às pessoas a impressão que eu estou cheio, mas no fundo da minha alma está vazio de Deus. Apenas por habilidades pessoais, apenas por dons pessoais, apenas usando técnicas, eu posso enganar as pessoas, mesmo que eu não queira. Por isso, a avaliação não é pragmática, é moral. A ênfase da palavra de Deus está no fruto do Espírito Santo e não nos dons espirituais. Está entendendo isso? A ênfase está no fruto do Espírito e não nos dons espirituais. Pastor, como é que você sabe disso? Muito simples. Paulo trata com a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto nos ensina demais. A igreja de Corinto era a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento. Historicamente, não existiu uma igreja tão incrível, tão rica de dons, como a igreja de Corinto. Eles tinham dons espirituais, mas segundo o que Paulo escreve para eles, eles estavam vivendo de forma carnal. Não é interessante isso? Ora, uma pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque há ciúmes entre vocês, e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que vocês estão sendo carnais e andando segundo os padrões do mundo? Que palavra dura que Paulo dá àquela igreja. Uma igreja rica em dons, mas faltava-lhes as qualidades morais. Faltava-lhes a qualidade do amor. O amor, irmãos, é a principal, é a maior qualidade moral de um cristão. O amor. Eles se vangloriavam dos seus dons, se vangloriavam dos seus feitos, estavam cheios de qualidades, mas estavam vazios de um amor sincero, de um amor verdadeiro. Eram pessoas que estavam divididas, eram justiceiros, um apontava o dedo para o outro, um condenava o outro, levavam os outros a juízo, faziam negócios na igreja e aquilo dava confusão, e eles pegavam e iam todo mundo para a justiça. Tinham ciúmes uns dos outros, tinham inveja uns dos outros, eram notoriamente egoístas, se tratavam mal, se dividiram em grupinhos, um grupo rivalizava com outro grupo, havia esse tipo de coisa no meio da igreja. E Paulo diz: quer que adianta vocês falarem língua? Quer que adianta vocês manifestarem os dons sobrenaturais e não terem amor dentro de vocês? Isso nada vale.
nada vale. Se não há amor, os seus dons não servem para nada, talvez apenas para inflar o seu orgulho pessoal, para tornar você uma pessoa cada vez mais arrogante. Você é capaz de fazer, você é bom no que faz, mas não tem amor dentro de você. É o que Paulo disse àqueles irmãos. Não há amor dentro de você. Segundo, faltava a eles também o fruto do Espírito. Paulo fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio, temperança. Você está vendo isso? Esses frutos estão presentes na sua vida. É o melhor jeito da gente poder avaliar se estamos buscando ser cheios ou não. Estamos crescendo em amor? Estamos crescendo no fruto do Espírito? A alegria cresce cada vez mais dentro de nós, o nosso coração está apaziguado, estamos tendo longanimidade. O que é longanimidade? A palavra já diz, é longo ânimo, é uma perseverança longa, é uma paciência muito grande. Igualzinha que você teve essa semana que passou. Em várias circunstâncias da vida. Igualzinha a essa. Não, muito maior, muito maior, muito maior. A benignidade, o desejo de fazer o bem, o empenho de fazer o bem, mesmo que você não mereça um muito obrigado, não receba um muito obrigado, mesmo que você não receba reconhecimento nenhum, você continua com o seu coração benigno, cheio de Deus, o domínio próprio, a mente controlada, os sentimentos controlados. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento terrível no meio do povo de Deus, em que os excessos estão crescendo cada vez mais. A internet poderia ser uma grande bênção, porquanto por meio dela temos acesso ao conhecimento. Mas a internet tem destruído muitos casamentos. Porque os maridos não conseguem mais conversar com suas esposas porque estão ocupados com o bendito ou o maldito celular. As esposas não conseguem mais conversar com seus maridos porque estão conversando com as amigas o tempo todo. A pornografia tem corrido solta nesses aparelhinhos. Eles se tornaram uma porta aberta para o esvaziamento espiritual. Um acúmulo de desgraça na vida de tantas pessoas. Um acúmulo terrível de maldição sobre toda a família, porquanto a vida dos casais tem sido frontalmente afetada por esse acesso constante de homens e mulheres na pornografia por meio dos seus equipamentos, dos seus celulares, dos seus tablets, dos seus computadores. Como podemos ensejar, como podemos desejar ser cheios do Espírito? Se nós estivermos dispostos a empreender uma luta contra os pecados da carne. Paulo vai falar sobre eles também. Os pecados da carne são muito bem evidentes. Ele deixa claro aos irmãos de Gálatas o que são os pecados da carne, que afrontam o Espírito de Deus, que aumentam as fissuras e os buracos, para nos esvaziar mais rapidamente. Digo, porém, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne, são opostos entre si. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza sexual, a libertinagem. Sabe o que é libertinagem? É o excesso do uso da liberdade. É quando a liberdade passa do limite. Então é a libertinagem. A idolatria, aquelas coisas que nós nos apegamos a elas. As feitiçarias, as inimizades,
as rivalidades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, inveja, a bebedeira. A bebedeira. Pastor, eu não bebo, é só de fim de semana. É bebedeira, velho. É bebedeira. Você não consegue ficar sem, já é viciado, assuma. Socialmente, não existe isso. É porta aberta para esvaziamento. As orgias e outras coisas semelhantes a essa, pode ser muitas outras coisas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se o fruto do Espírito é uma evidência de que nós estamos sendo cheios todos os dias, as obras da carne são evidência de que nós estamos sendo esvaziados. Que ênfase nós vamos dar? No enchimento ou no esvaziamento do Espírito de Deus? Por fim, irmãos, devemos perguntar como ser cheios do Espírito. Jesus responde: se alguém tem sede, vem a mim e, vamos falar juntos, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aí você pensa assim, mas eu já fui a Jesus. Preste atenção nisso. É claro, chega um dia da sua vida em que você se arrepende dos seus pecados e você vem a Cristo quebrantado e recebe dele a salvação. Mas você é só aquele osso que saiu do vale de ossos, que saltou e que tem carne e que tem músculos e que já está de pé, tem pele, tem fisionomia, tem cabelo, tem tudo. Agora todos os dias, sabe do que você precisa? Do sopro de Deus sobre as suas narinas. Todos os dias. Eu penso, irmãos, que buscar a Cristo não é uma coisa que acontece só uma vez na vida. Sabe, domingo passado aconteceu uma coisa interessante, nos 3 cultos. Nós pregamos a passagem de Ezequiel 37, aquela passagem é muito forte. E quando chegou no fim, eu falei assim, eu queria convidar você, que quer ser cheio do Espírito de Deus, que quer que Deus sopre no seu coração, a sair do seu lugar e vir aqui à frente e se ajoelhar. É um símbolo. E nos 3 cultos, mais da metade da igreja permaneceu sentada no lugar. E aí fiquei pensando, o que aconteceu? Por que as pessoas não vêm orar? Por que elas não vêm colocar o joelho no chão e clamar pela presença de Jesus? E dizer a Ele, eu quero ser cheio, eu quero. Por que não? Talvez porque haja um equívoco em mente, a pessoa diz assim, mas eu já sou crente. Acontece que você não tem que ir a Cristo só para ser salvo. Você tem que ir a Cristo o tempo todo para sobreviver. Você tem que ir a Cristo o tempo todo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte da água viva. Fora de Jesus, você não é preenchido por dentro. E a oração é um instrumento deste enchimento. A oração é uma condição fundamental e necessária para que você vá continuamente a Cristo Jesus. E sem a oração, esta promessa do enchimento não se cumprirá nas nossas vidas. A oração, irmãos, evidencia a sede que nós temos do Espírito Santo de Deus. A sede, o desejo dirigido a Cristo para o enchimento. Outra coisa, o amor pela palavra de Jesus. Quem me ama, disse Jesus, quem me ama, guardará a minha palavra. Foi isso que ele falou? Aquele que me ama, guardará a minha palavra. A palavra de Deus é fundamental para o enchimento, mas ela precisa alcançar o primeiro lugar. Ela precisa, irmãos, no score geral da nossa vida, a Bíblia precisa ocupar mais espaço do que as redes sociais. Eu tenho trocado de Bíblia de tempos em tempos, eu comprei essa há pouco tempo atrás. Eu tenho dado preferência a usar uma Bíblia em papel
e que não tenha comentários e que não tenha adendos, porque o mercado da Bíblia cresceu tanto que as pessoas encheram Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia do empresário, Bíblia não sei do que, Bíblia não sei do que, e aí enche de Bíblia, e enche de comentário, e enche de coisa, ao ponto das pessoas não conseguirem mais discernir entre o que é o texto sagrado puro e simples e o que são adendos que foram ali acrescentados. Às vezes para facilitar, pode ser bom, para ajudar a compreensão de uma ou outra passagem, mas no geral, nós precisamos da palavra de Deus que é viva e eficaz, permanente para sempre, a espada de dois gumes que entra no nosso coração e nos ajuda a entender o nosso próprio coração, a discernir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É a palavra suficiente de Deus. É dela que nós precisamos. Mas que lugar ela ocupa da nossa vida? Que lugar? Ah não, mas eu tenho a palavra de Deus no meu celular. É verdade, mas junto com a Bíblia vem um monte de outras coisas, e para a maioria, mais interessantes do que a Bíblia. É verdade ou não é? Tem um negocinho chamado notificação. Ele faz assim, plim, e aparece logo na tela, sobrepujando tudo que você está fazendo, aparece na tela um recado. É um e-mail que chega, é uma mensagem de WhatsApp, é um Insta novo, é não sei o quê, e vai chegando, e você vai ler um texto da Bíblia, e simplesmente você não consegue ler, porque vão chegando notificações, e à medida que as notificações vão chegando, o seu cérebro vai falando assim, vai olhar. Eu vi um neurocientista falando sobre como esse processo, ele diz, cada vez mais o cérebro retarda a descarga de noradrenalina, para que você sinta mais prazer depois, então você começa a olhar a rede social, e hoje você tem prazer lá no 10º acesso, amanhã é no 15º, depois de amanhã é no 20º, e você vai buscando cada vez mais, e tem gente ficando 2, 3, 4 horas na frente desse aparelho, buscando, fofoqueiro, olhando a vida dos outros, mas olhando, e você está perdendo um tempo precioso de ser cheio do Espírito Santo, por meio da verdade de Deus. Como vamos ser cheios do Espírito, irmãos, se não assumirmos o controle desses aparelhos? Se não deixarmos eles lá em cima de um armário ou dentro de uma gaveta, como muitas vezes fazemos com a santa palavra de Deus. Chegamos no domingo em casa, colocamos a Bíblia ali em cima da mesa e pronto. Mas o aparelho está aí no bolso, tem gente que está usando ele agora aqui no templo. Já viu gente que o celular, perde o celular ou o celular é roubado? Parece que perdeu um filho. Fica em estado de luto. Fica em desespero. Pergunte para ele onde é que está a Bíblia dele. Tem um pacote de Bíblias aí fora, irmãos. Uma caixa de Bíblias que são abandonadas aqui no templo. Às vezes eu vou lá olhar. De vez em quando eu acho o dono. E a gente liga. Irmão, está sentindo falta de alguma coisa? Não, pastor, do quê? Da palavra de Deus viva e eficaz, que pode abençoar a sua vida e encher você do Espírito. A pessoa não sente falta. Ir a Cristo, todos os dias, ir a Cristo, entende? É o fluxo, enchendo. O fluxo tem que ser maior na chegada, porque senão você não suporta. Essas saídas vão aumentando cada vez mais. Somos cheios do Espírito Santo de Deus num momento de culto como esse. Somos abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos enche por dentro. Saímos daqui regozijando de alegria. Mas antes de chegar no carro, o buraco grande aqui, já vazou tudo isso. E aí não pense você que porque você já cultuou aqui, você não tem que chegar em casa, dobrar o seu joelho e orar. Ah, já orei na igreja hoje. Não, vá a Cristo. Ele é a fonte da água viva. Vá a Ele em oração. Clame por Ele. Ele é a fonte de água viva. Segundo lugar, é necessário analisar o coração e confessar os pecados a Deus todos os dias, diariamente, os pecados que entristecem o Espírito Santo de Deus em nós. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está em você, há o selo dele, há a marca dele dentro de você que entregou seu coração a Cristo. Mas às vezes nós entristecemos o Espírito, as nossas atitudes pecaminosas,
A ausência do fruto do Espírito, a presença das obras da carne, isso entristece o Espírito. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19, ora, não apagueis o Espírito, 5,17, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. É quando você abafa a ação do Espírito dentro de você. Passa o resto da sua vida abafando. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, não é uma pessoa perfeita. Muito menos se ela se diz perfeita. Não é. Ao contrário, essa pessoa possui consciência equilibrada sobre as suas fraquezas e mantém o seu coração em constante estado de quebrantamento. Não existe enchimento do Espírito se não houver quebrantamento na nossa alma. O que torna uma pessoa cheia do Espírito não é a sua capacidade de olhar os outros por cima e dizer que ela sabe o futuro de todo mundo. Não é isso. O que torna uma pessoa cheia do Espírito é a capacidade que ela tem de botar o seu rosto no chão e dizer: Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. É ali no pó que o Espírito vai encher você. É ali com o seu coração quebrantado diante do Senhor que o Espírito vai nos transformar. O Espírito não nos torna mais autônomos, o Espírito não nos torna inflados, ao contrário, ele nos esvazia. O tempo todo um cristão cheio do Espírito vai buscar a sua própria invisibilidade, em nome da visibilidade de Cristo, conforme diz João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então tem que confessar. Tem que confessar. Quer ser cheio do Espírito? Tem que confessar o pecado. Alguns pecados nós vamos confessar só para Deus. Mas chega a hora de ter que confessar os pecados uns aos outros. Quando ofendemos, você tem que confessar para a pessoa e pedir perdão. Quando estamos magoados, você tem que ir conversar com a pessoa e confessar a sua mágoa. Ou quando não vencemos o pecado e precisamos de ajuda externa. Não adianta se fingir de bom menino. Não adianta se fingir de boa crentinha. O Espírito de Deus conhece você. Precisa pedir ajuda. Precisa ir atrás. Precisa chegar num grupo pequeno, corajosamente, e confessar o pecado publicamente. O que eles vão pensar de mim? O que importa o que eles pensam de você? O Espírito já sabe. O Espírito já sabe. Confesse o seu pecado. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É a promessa de Deus, para que sejais cheios do Senhor. Terceiro, é necessário agir de acordo com o que aprendemos na palavra de Deus. Paulo diz assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele fala: falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando, repita comigo, falando. Segundo, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Fala, cantando. Terceiro, dando graças a Deus e Pai por todas as coisas. Dando graças, vamos lá? E quarto, se segura aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos falar? Sujeitando uns aos outros. Vamos repetir os quatro? Falar, cantar, agradecer e nos sujeitar. É o único verbo reflexivo dos quatro. Você precisa se domar para isso. Falar, o cuidado com a fala. Preste atenção que sai da sua boca. A Bíblia diz que só deve sair da nossa boca palavra que for boa para a edificação e transmite graça aos que ouvem. Não palavra suja, não palavra torpe, não palavra de maldição, não palavrão, não palavra baixa, mas palavra que traz edificação. Não fala mal de alguém, não denigre as pessoas, mesmo que você esteja com uma pessoa sua de grande confiança. Temos que cuidar muito. Eu posso pecar muito no dia que eu estou junto com o Cléo. É a pessoa que eu mais confio. E é com ela que eu posso ser o pior fofoqueiro do mundo. É ao lado dela. Eu tenho que tomar cuidado com a fala. Eu preciso cantar ao Senhor. Nós precisamos do louvor a Deus. Eu não entendo, irmãos, os cristãos que têm nos seus carros ou no seu Spotify, nas suas playlists, um monte de músicas, 80%, 90% não são músicas que glorificam a Deus. Tempo desse eu ouvi alguém dizendo
dando risada, dizendo que era música do mundo. E a pessoa deu risada e falou, como se a música de crente fosse música feita no ar, em Marte, nas estrelas. Irmãos, há uma grande diferença. Há ou não há? Há diferença de uma música que é composta, que é feita para exaltar alguém, para fazer uma pessoa ganhar dinheiro, ou para exaltar entidades espirituais, e a música que é concebida ali com grande temor, e é uma música de adoração a Deus. Há diferença ou não há, irmãos? Existe diferença entre música cristã e música não cristã? Existe ou não existe? Pelo amor de Deus, é claro que existe. E uma vai trazer edificação espiritual e crescimento. Qual que nós vamos optar? Paulo diz cantando, salmodiando ao Senhor o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O louvor espanta os fantasmas da falta de gratidão. O louvor espanta o pessimismo do nosso coração. Encha a sua vida de louvor e o Espírito Santo vai encher o seu coração. Terceiro, seja grato por tudo. Agradeça a Deus por todas as coisas. Pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele tem dado, por sua família. Agradeça a Deus pela sua aparência física. Você é tão bonitinho. É verdade. Quem inventou essa história de bonito e feio foi Deus, irmãos. Eu acho que foi o diabo que levantou essa história. Não existe padrão de beleza, irmãos. Agradeça a Deus pelo salário que você ganha. Louvado seja o nome de Jesus pelo que você ganha. Agradeça a Deus. Quando você agradece, quando você aprende recorrentemente a ir a Cristo em gratidão, você é cheio do Espírito Santo de Deus. E por último, sujeite-se uns aos outros. Esse é o mais difícil. Tem que se humilhar. Não dá para viver sozinho, não dá para se isolar, não dá para dizer que eu sou uma ilha, não dá. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, vocês precisam dos meus defeitos. Irmãos, os irmãos precisam tanto de mim, irmãos. Os irmãos não têm ideia quantos irmãos aprendem com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas esquisitices. Nós precisamos uns dos outros e devemos viver de mãos dadas uns com os outros. Nosso próximo encontro, eu quero falar sobre uma outra característica, que é dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Lá no Apocalipse aparecem 7 vezes nas 7 cartas das igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não diz só ao indivíduo sozinho, diz no contexto da igreja do Senhor. A igreja é importante, o corpo de Cristo é importante, esta reunião dos santos é importante, é necessário estar aqui, é necessário estar no conjunto. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito, e entender o que Ele está falando conosco. Queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Cante assim comigo. Teu Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. No ano passado, eu passei por uma experiência muito forte com Deus. Eu fui convidado para pregar na Missão Pelourinho. O pastor Aldizé me chamou. A Missão Pelourinho, ela faz madrugada com Deus e trabalha com os carentes.
E todo mês de dezembro eles fazem a ceia dos carentes. É um momento muito especial na cidade. Já faz parte das comemorações de Natal da cidade do Salvador. Então a Missão Pelourinho vai lá e monta uma mesa gigante com alimentos, com comida, e convida todos os mendigos para sentarem ao redor daquela mesa e terem ali uma refeição, e há um culto de Natal voltado para eles. E eu já preguei outras vezes lá, e ele me chamou para pregar o ano passado. Então eu saí de casa e fui, eu estava sozinho, o Cleão não pôde ir comigo, eu estava sozinho, e no meio do caminho começou a chover, e eu disse, meu Deus, eu nunca vi uma chuva dessa nessa cidade. Fiquei até bravo com Deus, falei, por que não acontece isso no carnaval? E fui para lá. E quando eu cheguei lá, próximo da prefeitura de Salvador, achei um lugar, parei próximo, vi ali o toldo, havia um toldo maior, embaixo do toldo, todos os instrumentos, a banda ali, a equipe cantando, tocando, e do lado de baixo assim, um toldozinho menor, e havia ali uma meia dúzia de cristãos embaixo daquele toldo, todo um coladinho com o outro, assim, espremidinho, por conta a chuva estava muito forte. E eu parei o carro, olhei o cenário, e pensei, puxa, tanta coisa para fazer, o que eu estou fazendo aqui com essa chuva? Esperei um pouco, a chuva não passou, eu bati a porta do carro, atravessei a rua correndo, e cheguei molhado ali, subi correndo na plataforma, e o pastor Aurizé veio na minha direção, lágrima nos olhos, me abraçou e disse, pastor, há 25 anos eu faço o Natal dos carentes, nunca choveu desse jeito, pastor. Eu disse, calma meu irmão, Deus vai fazer alguma coisa aqui. E aí seguiu a programação, as músicas, e eu olhando, e a chuva caindo. E aí ele disse, pronto, vai pregar agora. E eu pensei, essa vai ser a pregação mais rápida da minha vida. Eu vou pregar 2 minutos, vou encerrar e vou embora. Não tem ninguém aqui? Aí o Espírito de Deus sussurrou no meu coração, prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Mas Senhor, não tem ninguém olhando. O Espírito falou, levanta os seus olhos. Eu levantei os meus olhos e olhei para os prédios. Várias janelas abertas, com luzes acesas. Ninguém nas janelas, ninguém. Eu disse, Deus, eu vou pregar para ninguém. O Espírito falou, prega. E aí eu comecei a pregar. Comecei a falar de Jesus, que Jesus veio a este mundo, que Ele era a razão do Natal, Ele veio para salvar, Ele veio para transformar, Ele veio para libertar vidas, Ele veio para tirar de nós o opressor que quer matar, roubar e destruir. E eu comecei a pregar, e aí pensei, acho que eu já preguei o suficiente, eu vou orar e vou encerrar e vou embora. E o Espírito falou, faça um apelo. E eu aqui pensando comigo, pregando e pensando, Senhor, não tem lógica fazer apelo, não tem ninguém aqui. E na hora que eu falei isso, o pastor Aurizé veio nas minhas costas, bateu nas minhas costas e falou assim, faça o apelo, pastor. E eu disse para o Senhor, tá bom, Senhor. E eu comecei a fazer um apelo. Você quer vir a Cristo? Você quer entregar seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Sai daí onde você está e vem aqui à frente, e nós vamos orar por você. E sabe o que aconteceu? Começou a aparecer gente de um monte de lugares. As pessoas começaram a chegar, e não eram os que estavam embaixo, começou a chegar gente que vinha de outros lugares, e elas foram chegando, e eu vi 3 moças que atravessaram a rua lá do fundo, e elas vieram, e elas não estavam vestidas de mendigo não, estavam bem vestidas, e elas vieram, as 3, o palco era mais ou menos dessa altura, e elas vieram as 3, e uma delas colocou a cabeça por cima do palco, e ela chorava copiosamente, o Espírito de Deus havia sido derramado sobre sua vida. E eu comecei a fazer aquele apelo, e mais de 20 pessoas entregaram a vida a Jesus ali. E a chuva caindo, irmãos. A chuva não parou, a chuva continuou caindo, e aquelas pessoas vieram sedentas a Cristo Jesus, e houve um derramado do Espírito sobre a vida delas. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos perceber o que o Espírito de Deus está falando conosco. O que é que o Espírito está falando no seu coração hoje? Você está contente de viver uma vida vazio do Espírito, cheio de fissuras? O Espírito vem, você vem aqui, o Senhor enche o seu coração, você sabe disso. Esse é um momento especial de enchimento de Deus. O culto é um momento especial de enchimento de Deus na nossa vida, é ou não é?
Mas a gente sai daqui, e se amanhã você não cultivar a presença de Cristo, e você não for ao Senhor em oração, na palavra, e buscar o fruto do Espírito, e buscar o enchimento do Espírito, então as obras da carne vão continuar prevalecendo na minha e na sua vida. E não é isso que o Senhor quer. Então vamos cantar mais uma vez? Feche seus olhos, cante do seu coração, cante do fundo da sua alma, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele encha o seu coração, que esse seja o maior desejo da sua vida e da sua história. Nenhuma outra coisa deve sobrepujar, nenhum outro desejo deve ser maior do que o desejo pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Você quer que a gente ore por você? Eu queria que os pastores viessem aqui à frente, por favor. Eu queria que os pastores subissem aqui. Sobe aqui, pastor Lucas, por favor, suba aqui. Nós queremos estender as nossas mãos sobre o povo de Deus. Nós não somos mais santos do que os irmãos, mas temos um ministério dado pelo Espírito do Senhor na nossa vida, irmãos. Se você quer que a igreja do Senhor ore por você, se você quer entregar seu coração nas mãos de Cristo, ou se você sente no seu coração que você precisa desse desejo maior, do enchimento do Espírito, hoje eu convido você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Venha dizendo assim para o Senhor: é isso que eu quero, Senhor, é isso que eu quero. Enquanto a equipe estiver cantando, você vai sair do seu lugar e vai dizer: é isso que eu quero, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta hora nós nos prostramos diante do Senhor, te louvamos, te adoramos, ó Deus, e nesta hora clamamos para que o teu Espírito Santo se apodere de nós, que o Senhor faça estremecer o nosso coração, as nossas vidas, que, ó Deus, o Senhor nos dê essa consciência de que todos os dias precisamos do sopro do teu Espírito sobre nós, não só agora,
Mas amanhã, terça, quarta, quinta, todos os dias, ó Deus, nós dependemos do Teu Espírito Santo sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando-nos o caminho que devemos seguir, as decisões que devemos tomar. Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do Teu nome, Senhor nosso Deus. E nesta hora a Tua igreja vem à frente, ó Deus, clamando o enchimento do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó nosso Deus, da Tua presença nesta hora, Senhor. Sonda o nosso coração, como diz a Tua palavra, vê se há em nós algum caminho mau e retira esse caminho mau de nós, Senhor. Se há algum pecado que seja perdoado, que precisa pedir perdão, nós pedimos perdão, nós clamamos perdão do Senhor, ó Deus. Libere perdão, peça perdão. Ó Deus, purifica-nos nesta hora. A Tua palavra diz que nós somos lavados, santificados e justificados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E nesta hora nós clamamos a Tua presença em nós. Faça uma mudança dentro de nós nesta hora, Senhor. Nós dependemos do Teu agir sobre nós, Senhor. Nós somos falhos, pequeninos. Nós somos muito pequenos, ó Deus, diante da Tua presença. Não temos mérito nenhum, mas nós precisamos do Teu agir em nós. Atua poderosamente nesta hora sobre as nossas vidas, ó nosso Deus. Nos fortalece, nos dá forças para viver, para tomar decisões certas que glorifiquem o Teu nome nesta hora, Senhor. E se há alguém aqui que não tem Jesus e nesta noite entrega o seu coração ao Senhor, nesta hora receba essas pessoas também no Teu altar. Ó Deus, salva vidas aqui agora, Senhor, para a glória exclusiva do Teu nome. Nós Te louvamos e adoramos, pois só Tu és o nosso único Deus. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo Teu poder sobre nós nesta hora. E nós invocamos na autoridade do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Se você estiver aqui à frente, e você estiver entregando seu coração nas mãos do Senhor Jesus, um dos pastores vai conversar com você, ou da nossa equipe. Então, por favor, venha nos procurar, para que a gente esteja orando a Deus pela sua vida, e fazendo contato com você, e te conhecendo mais de perto, e guiando você nessa experiência incrível, extraordinária, de entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Vamos orar, queridos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça bendita do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, e as consolações, a plenitude, o poder do Santo Espírito de Deus, seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando no decorrer de toda esta semana. Vá em paz, você e toda a sua casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.